Quem é vivo sempre aparece, e eu tô aqui pra mostrar que essa história é verdade. Eu passei 2016 inteiro sem gravar nenhum vídeo e eu queria começar 2017 com o pé direito, cumprindo essa meta que na verdade é do ano passado. Então eu pensei em falar um pouquinho mais sobre as minhas 10 leituras preferidas de 2016. A maioria tem resenha, então eu vou deixar o link aqui também, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre elas, dar um pouco mais de detalhes porque que elas estão nessa lista de 10 melhores. Eu não separei por um ranking, né, de 1 a 10, eu só peguei os livros e tal, então tá numa ordem aleatória. E a gente vai começar então com O Sorriso da Hiena, que é um thriller policial nacional do Gustavo Ávila, que foi um livro que eu não é que eu não dava nada no começo, é só porque eu não sabia exatamente do que se tratava. Eu ganhei de uma amiga e eu não sabia do que se tratava, comecei a ler e me deparei com um thriller policial muito bem desenvolvido, construído, coerente e envolvente, intrigante, o que é importante. O Gustavo Ávila, ele começou a produção independente do livro, deu super bem, virou fenômeno nas redes sociais aqui no Brasil. Os direitos foram comprados pela Globo, né, os direitos de adaptação, e a editora Veros vai relançar O Sorriso da Hiena. Então quem se interessou, agora acho que não dá pra comprar, mas logo a editora deve lançar e aí todo mundo vai poder comprar. Temos aqui, na parte de quadrinhos, nós temos dois livros. Um é o Retalhos, do Craig Thompson, e o outro é o Repeteco, do Brian Lee O'Malley, que é o autor de Scott Pilgrim. Os dois livros só tem em comum que eles são quadrinhos, o resto é completamente diferente. Esse é uma história autobiográfica super sensível, bonita, e que não tem nada de nenhum acontecimento super marcante ou catastrófico, ou sei lá, mas é exatamente essa a essência da história, por isso que ela é legal, por isso que ela soa verdadeira e por isso que a gente se identifica. É um pouquinho triste também, mas vale super a leitura. Aí o Repeteco já é uma história mais divertida, engraçada, mas que faz a gente pensar, porque tem coisa de viagem no tempo, coisas que a gente faz, se arrepende, e aí como a gente vai se perdendo nessa... Se a gente pudesse mudar um acontecimento, como a gente poderia acabar se perdendo nessa história e mudando o rumo de coisas que a gente não gostaria. Então aquela velha máxima, né, aquele clichê de tudo acontece por uma razão, se mostra completamente verdadeiro. Então, apesar de ser um livro divertido e tudo, eu acho que faz a gente pensar nisso. A história não é super original, mas as ilustrações que são engraçadinhas deixam o livro, enfim, uma coisa única, né, e super divertido, fofo, rápido de ler, super recomendo. Aí nós temos dois do Stephen King. Um é o Iluminado, que é um clássico do terror, sempre quis muito ler, e foi o primeiro livro de terror que realmente me fez sentir um medo de filme, sabe? Aquela coisa de eu não quero ver a próxima cena, desliga. E claro que você não desliga, continua lendo e fica com medo, mas vale a pena. E o que eu acho mais legal nesse livro é que não é o susto pelo susto, o terror pelo terror. Existe, o Stephen King, ele construiu todo um background para os personagens, então as coisas que acontecem aqui, acontecem por uma razão, né? Não acontece porque, sei lá, acontece porque realmente faz sentido com o passado dos personagens, principalmente do Jack Torrance, que é o protagonista, e eu acho que é isso que falta no filme, por isso que eu não gosto tanto do filme, porque eu acho que no filme falta essa criação da atmosfera, na verdade, né? Eu acho que fica muito no hotel, nas coisas que acontecem lá dentro, mas não mostra a conexão do hotel com o passado do Jack e toda a história dele e da família, então vale a leitura. O outro do Stephen King é O Último Turno, que é o terceiro livro da trilogia Bill Hodges. A primeira é Mr. Mercedes, a segunda é Chaves Perdidos e o terceiro é esse aqui. Eu gostei muito do primeiro livro, que são thrillers policiais, mas tem, lógico, uma pegada meio sobrenatural e etc, porque é o Stephen King. Então, eu gostei bastante do primeiro livro, gostei bastante do segundo, mas esse aqui eu acho que ele faz um apanhado de tudo que é muito bom nos dois primeiros livros e traz elementos novos, reviravoltas, surpresas, etc. A única coisa, assim, é um aviso, na verdade, não foi uma coisa que me incomodou, mas eu acho que se você vai ler esse livro, essa trilogia, você tem que realmente entrar na pira do Stephen King, né? Porque são umas coisas bem loucas, mas que de alguma forma fazem sentido na história. Então é só uma recomendação. Quando você começar a ler Mr. Mercedes, você já vai com a cabeça aberta pra entrar na história e mergulhar mesmo.
Aí nós temos mais um que não é quadrinhos, mas tem muitas ilustrações, que é a Invenção de Hugo Cabret, do Brian Selznick. Eu gosto muito do filme, que acho que é de 2010, 2011, não sei. E gosto muito da estética dele, muito da história, que eu acho uma história legal. Na verdade, é uma história sobre acreditar, né? Então, eu gosto muito desse tipo de história, mas sem ser piega, sem ser óbvio, sem ser uma coisa, tipo, moral, sabe? É uma coisa que tá ali, mas que não tá na cara. E eu gosto, então por isso eu gosto muito do livro, do filme, e eu resolvi ler o livro quando eu vi na livraria e achei bonito e falei, ah, nossa, tipo, nunca pensei, eu sabia que existia, mas eu nunca pensei em procurar o livro. E aí eu comprei. Ele é um livro muito bonito também visualmente, ele é todo cheio de ilustrações, acho que é em grafite, né, não sei, eu posso estar falando besteira porque eu não manjo, mas são ilustrações bem bonitas e também tem texto, então é uma leitura bem dinâmica, bem rápida. E apesar disso, apesar de ser rápida e dinâmica, ela é forte, uma mensagem forte que eu gosto bastante. Aí nós temos mais um thriller, só que esse é psicológico, baseado em fatos reais. Ele, já pelo título, já mostra que vai rolar uma mistura entre ficção e realidade. E aí quando você abre o livro e começa a ler, você descobre que a protagonista chama Delphine de Vigan, que é o nome da autora. Aí você fala, não, peraí, isso aqui é ficção ou é biografia? Aí você vai lá no celular, dá um Google e descobre que ninguém sabe. Tipo, essa é a graça do livro. Ninguém sabe o que é real nessa história, o que não é, o que é uma metáfora, o que... não sei. E essa é a grande sacada desse livro, que quase foi o meu livro preferido de 2016. Mas, enfim, pra quem gosta de thriller psicológico, de ficar pensando na história e reviravoltas, surpresas, enfim, fica a dica, muito bom. Agora a gente tem um clássico, O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald. Bom, todo mundo que me segue há algum tempo sabe que eu não sou muito fã de clássico, mas eu tenho uma amiga, Priscila, que ela gosta muito de clássicos e ela conhece meu gosto por literatura e ela sabe quando que eu vou gostar de um livro ou não, apesar dele ser clássico. E aí então ela me falou que O Grande Gatsby eu ia gostar. E ela estava certa, porque eu realmente gostei bastante. Eu sempre, na verdade, tive interesse por ler esse livro, porque eu gosto muito da estética dos anos 20, né, que é uma coisa que tem um glamour, mas também tem uma decadência, enfim. E eu acho muito legal essa mistura. E acho muito legal a forma como as festas e as roupas e etc. dessa época mostram esses dois lados. Então eu sempre me interessei. Mas a surpresa é que, obviamente, toda essa atmosfera dos anos 20 tem um papel importante na história, mas eu diria mais que é um pano de fundo, né, uma coisa que dá um charme à história, mas que não define ela. Poderia ser uma história que acontece em qualquer época, em qualquer atmosfera, em qualquer cenário, mas lógico que os anos 20 dão um charme a mais. E é uma história que tem romance, tem mistério, tem reviravolta, você vai ficar puto com o personagem, você vai ficar compadecido com o outro, enfim. E o final é tipo... sério, eu fiquei um pouco chateada. Então fica a indicação. Quem gosta de clássico já deve ter lido, mas quem não é muito fã como eu, não deve ter lido. E aí fica a dica para uma leitura de clássico. O outro livro, penúltimo, é o S, que eu acho que foi talvez o livro mais comentado do ano. Né? Eu vou confessar aqui que eu não amei tanto a história em si, porque não é meu tipo de leitura. Ele tem muito mistério que eu gosto, mas também tem muita bagunça, aventura, não sei, não me cativou. Mas eu acho que ele tem que estar nessa lista pela inovação. Ele é um livro que foi escrito pelo Doug Dorst e foi idealizado pelo J.J. Abrams, que é o diretor do último Star Wars, e é um livro completamente diferente do que eu, pelo menos, já tinha lido. Por quê? Porque ele tem o livro Navio de Teseu, que é um livro normal, que conta essa história doida que eu falei, e ele tem essas anotações em todas as páginas, e ele tem vários anexos. Depois eu pego. Ele tem vários anexos. Por exemplo, ele tem aqui um cartão, ele tem uma foto, tem um postal, e aí ele tem tudo isso, e que é o S, na verdade, né? Então a gente tem aqui uma história dentro da história. Como eu disse, eu acho que vale a pena pela inovação, por ser um livro num formato completamente diferente, mas eu não vou dizer que foi uma leitura super
fluida e etc, porque não foi uma leitura cansativa, difícil, mas que valeu a pena no fim, porque realmente é uma experiência completamente diferente para nós, leitores. E o meu queridinho de 2016 foi A Garota Dinamarquesa, de David Ebershoff. Eu acho que o que realmente pesou para que eu escolhesse esse livro como o melhor do ano foi o fato de ser baseado numa história real, então tem um valor histórico muito grande, porque foi o primeiro homem a submeter a cirurgia de mudança de sexo. Então, apesar de ser uma história que se passa, eu não vou lembrar a década agora, mas enfim, que se passa no começo, eu acho, do século XX, é uma história muito atual, né? Uma história que tem muito a acrescentar pra gente nos dias de hoje, nas discussões que a gente tem, né, nos dias de hoje. Então, eu acho que mais do que uma história de superação, a Garota Dinamarquesa mostra a lealdade, não só das outras pessoas com a gente, mas a gente com a gente mesmo. Né, de descobrir quem a gente é e de ir atrás disso, por mais absurdo que pareça, por acreditar realmente numa coisa que parece impossível. Falando assim, eu sei que parece piegas e clichê, mas na história isso fica muito claro, mas sem ser de uma maneira direta e objetiva, é uma maneira subjetiva, sensível, bonita, e que eu acho que todo mundo devia ler esse livro, porque realmente tem uma mensagem muito legal. E saber que tudo isso, lógico, tem umas pitadas de ficção, mas eu acho que os pontos principais foram realmente verdade, realmente aconteceram, e acho que pensar nisso dessa forma deixa toda a história ainda mais, não só envolvente como leitura, mas mais impactante, né? Porque a gente pensa que é real. Então é isso, esse foi o meu livro preferido de 2016. Com ele eu encerro o nosso primeiro vídeo, que eu espero seja o primeiro de muitos desse ano. Se você compartilha algum livro preferido desse ano comigo, comenta aqui. Se você tem alguma recomendação para fazer, também é só deixar um comentário e até a próxima!